Saudações em Cristo, meus amados irmãos, amada igreja, a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Hoje mais um domingo ensolarado, não é mesmo? Domingo de calor, estamos aí terminando mais um ano com certeza com a graça de Deus que tem nos assistido a cada dia deste difícil e complicado ano. Vamos dar início ao nosso culto, feche os seus olhos, cubra a sua fronte, vamos dedicar este ajuntamento para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Senhor bendito, graças te damos por este dia do Senhor. Dia em que nós nos ajuntamos com sede, com expectativa de ouvir a tua voz. Sabemos que o Senhor tem uma palavra, ó Deus, para ministrar nas nossas vidas, no nosso coração. Fala conosco, ó Deus, usa todas as partes deste culto, cada oração, cada cântico, cada leitura bíblica, a exposição das Escrituras. Fala com a tua igreja, aviva a nossa fé, tira de nós, ó Deus, todo o desânimo, toda a apatia espiritual, toda a timidez espiritual, Senhor. Tira de nós também aquilo que nos atrapalha, o pecado, as nossas indisposições, ó Deus, espirituais e da nossa alma, em muitas vezes te adorar com mais dedicação, fidelidade, de uma maneira muito mais consagrada. Portanto, venha, Senhor, renovar as nossas vidas diante do teu altar. Nós oramos agradecidos, ó Deus, e consagrando este culto para a honra exclusiva do teu santo e bendito nome, pois oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, irmãos? Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Diz assim Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Queridos, até aqui, vamos louvar ao Senhor. Hoje nós estamos com um pequenino problema, o nosso data show não está funcionando. Então, se você tem o inário aí no seu aplicativo, no seu celular, se você está com a internet aí, para puxar o hino 241, fiquemos em pé, louvemos ao nosso Deus, entoando o hino 241, um hino de Natal. Estamos aí nos aproximando em mais um Natal, graças a Deus por isso. Hino 241. Mal supõe aquela gente em Belém quer ir parar, e uma luz tão refulgente vai ali brilhar. É por anjos anunciando, e os pastores logo vêm, e o Senhor por Deus mandar nasce em Belém.
céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Mundo triste vem de espera, teus grilhões desfeitos são. Tens a porta franca aberta, sai da vil prisão. Não hesites, duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história e dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, Cristo em seu amor profundo salva o pecador. Confiança nele tende, não desprezará ninguém. Vinde os braços, os estende, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história e dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos, hino que edifica a nossa vida, que nos remete à reflexão acerca do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir na sequência a epístola de 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. 1 Pedro, capítulo 1, muito bem, do versículo 3 ao versículo 11. Eu dei uma paradinha aqui porque na verdade não é a primeira, tá bom? É a segunda. Então, reformulando, segunda epístola de Pedro, do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum,
pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos. Vamos ter mais uma palavra de oração neste texto que nos desafia a nos envolvermos ainda mais com uma vida de santidade, de conhecimento da palavra do Senhor, de busca das verdades espirituais, de domínio próprio, uma vida muito mais piedosa, muito mais consagrada no altar do nosso Deus. E precisamos disso, precisamos rasgar o nosso coração, precisamos neste momento como igreja nos apresentar de uma maneira quedada, de maneira quebrantada, suplicando ao Senhor que Ele venha avivar as nossas vidas, que Ele venha revelar o nosso pecado e que nós possamos de fato e em verdade nos arrepender e responder ao Senhor com arrependimento e fé. Vamos orar nesse sentido. Eu peço a nossa irmã Ana Leide que nos conduza nesta oração de quebrantamento, de confissão de pecados. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, pela semana que passou, graças te damos pela semana que se inicia agora, te louvamos porque sentimos o teu cuidado na semana que passou, o Senhor foi o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso esconderijo, e estamos aqui, Senhor Deus, para declarar que nós te amamos, nós te desejamos, precisamos do Senhor nas nossas vidas, precisamos que o Senhor quebrante o nosso coração, precisamos que o Senhor dissipe das nossas vidas todo espírito de engano, de mentiras, Senhor, para que possamos ver com clareza qual é a tua boa e perfeita vontade sobre nós e naquilo que devemos praticar nas nossas vidas, Pai. Quebranta os nossos corações para que possamos nos encontrar dignos do Senhor, que a palavra que o Senhor vai colocar na boca do teu filho seja para nós alimento, Senhor, e que possamos sair daqui mais edificados, mais corajosos, a enfrentar, Senhor Deus, a batalha espiritual do dia a dia, Pai, as investidas, Senhor Deus, do inimigo que quer nos enganar, nos cegar e fazer com que passamos panos, façamos vistas grossas sobre o pecado, Pai. Não queremos isso na nossa vida. Nós queremos encará-lo de frente, pedir a tua ajuda e o teu socorro para fazer mudanças de caminho, mudanças de planos, rotas que agradem ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos dá um dia de paz, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos louvar a Deus. Convido os nossos irmãos, presbítero Fábio, diácono Euler, que nos assistam aqui na condução dos cânticos espirituais. E vamos então, mais uma vez, vamos ficar em pé, para que possamos adorar o Senhor, nosso Deus, com a disposição das nossas vozes, com a disposição do nosso coração. Louvemos a Deus, mais uma vez. Infelizmente não temos hoje o Data Show, houve um pequenino problema, mas quero crer que os irmãos conhecem as canções aqui, que serão apresentadas em forma de adoração e louvor, e louvemos ao nosso Deus na inteireza das nossas emoções, da nossa mente e coração. Como descrever, como explicar amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti.
fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser. Um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração, tudo que eu disser. Um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Senhor Deus, de coração, nosso louvor e adoração a Ti, ó Pai. E recebe nosso louvor, ó Deus, e que possamos cada dia Te louvar não só com canções, não só com palavras, ó Deus, mas com o nosso viver, com cada atitude, com cada gesto para com o próximo, com cada gesto para com a Tua casa. Senhor, somos-te gratos a Ti por estarmos aqui e pedimos, receba nosso humilde e singelo louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto entoamos mais um cântico, os irmãos podem louvar ao Senhor também com seus dízimos e ofertas para sustento da obra do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Eu olho para a cruz
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém. Que nós todos possamos nos apresentar quebrantados diante do nosso Senhor, aquele que nos chamou pela sua cruz, não é mesmo? E nós possamos também tomar a nossa cruz e seguir o Mestre, seguir o nosso Senhor e Salvador. Podeis assentar, amados, e abramos no texto da exposição desta manhã, abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, Êxodo, capítulo 3. Nós faremos agora a leitura de forma alternada. Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 22. Muito bem, Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 22. Leitura, portanto, meus amados irmãos, responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Diz assim, então, a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi?
Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e, quando sairdes, não será de mãos vazias. Amém, queridos, até aqui. Palavra de Deus para a reflexão desta manhã. E logo de pronto eu gostaria de lhes perguntar, meus amados, à luz desse texto: será que é possível ter um encontro genuíno com Deus? Um encontro verdadeiro com o Deus vivo, santo e poderoso, e mesmo assim o homem continuar a ser o mesmo? Esse texto retrata o encontro de Moisés com Deus. E reparem que após este momento, após este encontro, a vida de Moisés foi transformada, bem como o seu próprio ministério. Portanto, eu quero crer, queridos irmãos, que é impossível ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus e uma pessoa continuar a ser a antiga pessoa, neste caso, a mesma pessoa. Olhando um pouco para o contexto deste texto, Moisés, alguns anos atrás, havia fugido para a terra de Midian, porque ele tinha matado um egípcio que espancara um hebreu. Então, nesta nova terra, terra de Midian, Moisés se casou com uma mulher chamada Zípora, filha de Jetro, que passou a ser então seu sogro. Quando nós olhamos para esse texto, ou seja, a esta altura aqui, Moisés já estava com 80 anos de vida e habitava na terra de Midian cerca de 40 anos. Moisés, ele era pastor nesta ocasião de ovelhas e apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Diz o primeiro versículo: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. O fato, queridos irmãos, é que foi no monte de Deus, Horebe, Monte Sinai aqui, portanto, que Moisés teve um encontro, teve verdadeiramente o seu encontro com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E este encontro se deu diante de uma sarça ardente, uma sarça que ardia e não se consumia. Diante dessa sarça, Moisés então teve um encontro com Deus que mudaria, como de fato mudou, para sempre a sua vida, o seu ministério. Portanto, à luz desse texto, nós vamos tratar acerca do encontro de Moisés com Deus. E vamos tirar algumas lições do encontro de Moisés com o Deus de Israel.
Primeiramente, primeira lição, queridos irmãos, é que o encontro de Moisés com Deus foi marcado pelo conhecimento da santidade de Deus. E isto é sensível, isto é muito sensível e indicativo. O encontro de Moisés foi marcado, o encontro com Deus foi marcado primeiramente pelo conhecimento da santidade de Deus. Se nós vejamos, Deus se manifesta primeiramente a Moisés. Está lá no versículo 2, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente. Nós temos aqui uma teofania, anjo do Senhor, ou seja, uma manifestação visível de Deus. Primeiro, Deus então se manifesta de uma maneira diferente, de uma maneira surreal, neste caso, sobrenatural. Depois Deus então atrai, ele se manifesta e na sequência atrai Moisés a si mesmo. Vejam versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Deus então se manifesta, Deus atrai, e num terceiro passo, Deus chama Moisés, e quando chama Moisés, chama pelo nome. Versículo 4 diz assim: Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Meus irmãos, Deus então naquele momento passa a revelar primeiramente a sua essência, a sua santidade a Moisés. Deus se dirige a Moisés enquanto este se aproximava da sarça e diz: para aí, porque, versículo 5, o lugar em que estás é terra santa. Queridos, a santidade de Deus revela a sua essência, a essência do seu caráter, a sua natureza. A santidade de Deus permeia todos os seus atributos. A santidade do Senhor produz temor no homem. Vejam só, Moisés, versículo 6, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando a santidade de Deus é manifesta, o coração do homem derrete, o coração do homem teme. E o que dizer, por exemplo, da experiência de Isaías, da experiência do apóstolo Pedro, quando se depararam com a santidade do Senhor? No caso de Pedro, Pedro se dirige a Jesus e diz, naquela ocasião da grande pescaria: afasta-te de mim, porque sou pecador. E a experiência de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículo 5 diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O fato é que quando Isaías se viu diante da santidade de Deus, ele foi destruído em sua moral e em seu espírito. Ele desintegrou-se, caiu aos pedaços, disse: ai de mim, estou perdido, estou destruído. Isto é, sua pretensa integridade desmoronou. É assim quando o homem se depara diante da santidade do Deus vivo e poderoso. A santidade de Deus quer dizer mais do que simplesmente aquele conceito de separado. Santo significa separado, é verdade, mas a santidade de Deus transcende a isso. A santidade de Deus justamente significa transcender, isto é, Deus está acima e muito além de tudo e de todos, mas muito além. Portanto, o termo santidade descreve a grandeza suprema e absoluta de Deus. O termo santidade demonstra que Deus está mais alto do que o cosmos e em total domínio sobre ele e sobre todas as coisas. O termo santidade, o conceito santidade, descreve Deus em majestade consumidora. Aponta para a distância infinita que o separa de toda criatura. Portanto, a santidade de Deus revela que Ele é totalmente diferente de nós. E na linguagem de R.C. Sproul, a santidade de Deus revela que Ele é o outro.
diferente de nós. Isto é sensível, isto é didático. Quando Moisés tem um encontro com Deus, a primeira coisa que Deus revela não é a bênção, a primeira coisa que Deus revela não é o auxílio, a ajuda, mas é a sua santidade consumidora. Segunda lição para nós neste encontro de Moisés com Deus é que este encontro foi marcado pelo conhecimento do nome de Deus. Eu não sei até onde você conhece a história de Israel, eu não sei se você está ligadão, se você sabe que o nome de Deus não fora revelado aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó. Até então ninguém conhecia o nome particular, o nome inefável de Deus, e este nome então é revelado nesta ocasião da sarça ardente. Queridos, conhecer o nome de Deus era conhecer a sua intimidade, porque na cultura hebraica o nome estava ligado à intimidade, à natureza, à essência daquela pessoa. Vejam só, Deus relembra primeiramente, antes de revelar o seu nome, ele relembra Moisés da sua aliança, Versículo 6 diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus está aqui, queridos irmãos. Reparem, isto também é importante e sensível. Deus está aqui quebrando o silêncio de 400 anos. Deus quebra o silêncio e se identifica primeiramente com Moisés, relembrando da aliança. E então Deus passa a revelar o seu nome inefável a Moisés, dando sequência assim ao plano, ao projeto da redenção em Cristo Jesus na história. Versículo 13 diz assim, acompanhe, versículos 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Meus irmãos, os hebreus não conheciam, como lhes disse, o nome de Deus. Apenas ouviam falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó. É verdade que Deus já havia se revelado como El Elyon, ou seja, o Deus Altíssimo, já em Gênesis 14, lá em Gênesis 14. É verdade que Deus já havia se revelado com El Roi, ou seja, o Deus que tudo vê, lá em Gênesis 16. É verdade que Deus já havia se revelado na história como El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, lá em Gênesis 17. Também é verdade que Deus já havia se revelado como El Olam, ou seja, o Deus eterno, lá em Gênesis 17, mas agora, pela primeira vez, Deus revela o seu nome inefável e diz: eu sou, isto é, Javé, isto é ainda, Iavé é o meu nome. Este nome não limita, Iavé não limita a natureza de Deus a qualquer característica humana. Este nome não pode ser comparado com nada que nós conhecemos, nada que se refere à personalidade simplesmente humana, a algo criado. Iavé, eu sou o que sou. Queridos, o nome de Iavé revela aquele que sempre existiu, é aquele que tem a existência e o poder da existência em si mesmo, aquele que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se existissem, como Paulo muito bem coloca em Romanos 4,17. Yahvé revela que o Deus de Israel é o Deus da ressurreição. Jesus faz menção exatamente a este texto lá em Lucas capítulo 20. Jesus diz assim, fazendo menção a este acontecimento, e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou, Jesus falando, no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem.
Yahvé, o nome inefável de Deus, aquele que chama as coisas que não existem à existência, aquele que é o Senhor da vida, aquele que é a própria vida, aquele que tem a existência em si mesmo, aquele que é a ressurreição. Deus não está então, queridos irmãos, mais naquela sarça. Deus não está limitado à história, Deus também não está limitado às contingências humanas, mas por outro lado, Deus está na igreja, Deus está no meio do seu povo, Deus está em nós, porque somos templos do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que diferença, que privilégio que nós temos. E Paulo continua: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, cabe bem a pergunta: temos visto a santidade de Deus em nossas vidas? Uma vez que Deus revela a sua santidade e o seu caráter santo, Deus nos revela a sua intimidade ao revelar o seu nome, Deus nos revela a sua salvação e a sua misericórdia e a sua profunda graça, bem como a sua justiça. Pois bem, cabe a pergunta a esta altura: nós temos visto a santidade de Deus se revelar em nós? Temos visto no movimento conhecido como movimento evangélico brasileiro, pregações que enaltecem, que evocam, que instruem, que incitam o quebrantamento, a santificação, o arrependimento? Pois a Bíblia diz em caráter urgente, meus amados irmãos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, a segunda lição que nós verificamos aqui é que o encontro de Moisés com Deus foi marcado pelo conhecimento da intimidade do Senhor, ou seja, o conhecimento do seu nome. Terceira lição que eu quero destacar aqui é que este encontro foi marcado, em terceiro lugar, portanto, pelo conhecimento da graça de Deus, pelo conhecimento da sua graça. Reparem aqui comigo nos versículos 7, do versículo 7 ao versículo 9, dizem assim esses versículos: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. O fato, amada igreja, é que Deus havia dito a Abraão que a sua descendência sim seria escravizada em torno de 400 anos. Nos dias de José, o Egito serviu de providência, também é verdade, de providência para os hebreus, mas devido ao crescimento numérico ao longo dos anos, o Egito passou a escravizar os hebreus, os israelitas. Todavia agora, à luz desse texto, neste contexto, depois de 400 anos, Deus diz a Moisés que a graça, a sua maravilhosa graça, não estava indiferente ao sofrimento do seu povo. Versículo 7 diz: conheço-lhe, Moisés, o sofrimento. Deus de compaixão, Deus que conhece a nossa dor, Deus que conhece a nossa angústia, Deus que conhece dias de pandemia, Deus que conhece dias de luto e sofrimento e tristeza. Este é o caráter do Deus gracioso. Deus diz a Moisés que ouvia o gemido do seu povo, lá no versículo 9, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. O nosso clamor chega até os ouvidos e o coração do Pai. Mas, queridos irmãos, vejamos os aspectos aqui tipológicos. Mais do que isso, vejamos aqui os aspectos cristológicos envolvidos aqui. Primeiro, no versículo 8 diz: a descida de Deus para livrar Israel. O que isso significa? O que isso estava sendo pré-anunciado? Isso significava a descida
de Cristo para livrar a igreja do império das trevas. Enquanto Deus desce ali de uma maneira representativa naquela sarça para libertar Israel, Jesus Cristo desceu até a cruz para nos libertar das trevas. E por isso estamos nos aproximando do Natal com o coração quedado, pelo menos assim deve ser, porque o Natal marca a descida do nosso libertador, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Se não vejamos ainda alguns aspectos aqui cristológicos no texto de Moisés, a libertação do cativeiro egípcio prefigurou o que? A libertação de Cristo do cativeiro do pecado em que vivíamos. E mais, a libertação da opressão física, da opressão espiritual do Egito, preanunciou a paz, a alegria e a vida eterna na Canaã celestial, para a qual nós estamos marchando. Portanto, reparem, sabedor disso, o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, na sua carta, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus irmãos, nosso Deus é o Deus da graça, o nosso Deus é o Deus de compaixão, é o Deus que intervém. Então nós devemos aprender que Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Reparemos na história, no tempo determinado, Deus desceu para encontrar com Moisés. No tempo determinado, Deus fez Israel subir do Egito. No tempo determinado, Deus enviou Cristo ao mundo, e Ele morreu no tempo determinado, ressuscitou no tempo determinado, subiu aos céus no tempo determinado. No tempo determinado você teve um encontro com Cristo, e no tempo determinado Cristo voltará para o encontro com a sua igreja. Portanto, quando você tem um encontro com Cristo, você é marcado pela graça de Deus. Quando você tem um encontro com Cristo, a graça de Deus cura a tua alma. A graça de Deus te liberta da morte eterna. A graça de Deus elimina, glórias a Deus por isso, a culpa. A cruz é o grande símbolo da expiação da nossa iniquidade e culpa. E daí o apóstolo Paulo dizer aos Romanos capítulo 8, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém por isso. A quarta lição, à luz do encontro de Moisés com Deus, é que este encontro foi marcado agora pelo conhecimento do senhorio de Deus. Meus irmãos, senhorio não apenas em reconhecer Deus como Criador. Reconhecer Deus como Criador não é reconhecer o seu senhorio. Até aí, então, os criacionistas, neste sentido, não estão levando muita vantagem em reconhecer apenas um Criador. Senhorio não apenas em reconhecer o Criador, o seu poder, a sua autoridade, mas senhorio no sentido de Deus ser adorado, reverenciado como o único Senhor e Deus. Queridos irmãos, versículo 12 diz assim, versículo 12 depois no 18, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Só um detalhe aqui, essa palavra servireis a Deus remete a adorar a Deus. Então, uma tradução poderia ser assim, depois de haver tirado o povo do Egito, adorareis a Deus neste monte. Versículo 18 agora, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Olha o encontro, que maravilha. Agora, pois, deixemos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Sacrifícios do Antigo Testamento significavam o quê? A adoração. Portanto, o encontro de Moisés com Deus foi marcado pela adoração, pelo reconhecimento do senhorio de Deus. Deus diz a Moisés que Israel seria liberto com um propósito específico. E o propósito era adoração. Vejam só o versículo 18. O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou a fim de que
adoremos, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ao invés de continuar servindo ao Egito, Israel passaria agora a servir, a adorar a Deus. Ao invés de estar sob o senhorio de Faraó, os hebreus estariam doravante sob o senhorio de Yahvé. Portanto, meus amados irmãos, Deus, o chamado de Deus ao seu povo é o chamado à adoração. Daí, os teólogos que confeccionaram o Catecismo Maior perguntarem na primeira pergunta qual o fim principal do homem, e o fim principal do homem, em sua resposta é se deleitar, glorificar a Deus, adorá-lo. Queridos irmãos, é por isso que o próprio Senhor Jesus disse à mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 23, Jesus diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e reparem agora, porque são esses que o Pai, o quê? Procura para seus adoradores. Queridos, Deus não quer apenas que você saiba que Ele existe, Ele quer a tua adoração, Ele quer o teu coração. Deus é merecedor disso, Ele é merecedor da tua adoração, da tua reverência, do teu temor e da tua gratidão. Portanto, o chamado à adoração é o chamado para participarmos, nada mais, nada menos, como diz o apóstolo Pedro, para participarmos da natureza divina. Sim, por mais profundo, por mais estranheza que isso possa causar, o chamado à adoração é o chamado para participarmos da natureza divina. Pois o apóstolo Pedro diz assim na sua segunda carta: Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Somos então em Cristo Jesus coparticipantes da natureza divina. E somos coparticipantes dessa natureza na medida em que nos conformamos à imagem de Cristo. Enquanto mais conformados, mais semelhantes à imagem de Cristo, mais próximos da essência do nosso Deus e de sua natureza nós estamos, pois o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui está o mistério de sermos coparticipantes da natureza divina. O Senhor nos chamou para desfrutarmos da sua glória. Romanos 8:30, o apóstolo Paulo ainda continua: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O chamado de Deus para nós é o chamado à adoração, é o chamado para a glória. E eu encerro a nossa exposição desta manhã com a quinta lição do encontro de Moisés com Deus. Este encontro foi marcado, em quinto lugar, pelo envolvimento com a obra de Deus. Moisés é chamado para proclamar a obra de libertação. Será que isso nos cutuca? Será que isso nos ensina algo? Repito, Moisés foi então chamado para proclamar a obra de libertação em nós. Reparem aqui no versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés se depara com a sua insignificância, é verdade. Ele diz: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó? Então Moisés é capacitado por Deus para realizar a obra de libertação. Vejam só, versículo 12, Deus diz a Moisés: Moisés, eu serei contigo. Moisés então falaria em nome de Yahvé aos seus irmãos. Lá no versículo 15 encontramos: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Moisés revelaria o nome do Senhor aos seus irmãos. Ainda no versículo 15, a parte B diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, Moisés revela o nome de Deus a Israel. E tudo isso no processo de libertação do cativeiro. O que estava acontecendo aqui? Moisés
foi comissionado, foi responsabilizado, Moisés foi envolvido com a obra da redenção, a obra de libertação. Moisés e Israel experimentariam profundamente o poder de Deus. Reparem versículos 19 e 20. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Queridos, o autor aos Hebreus nos conta um pouco desta experiência maravilhosa de Moisés. Ele diz lá no capítulo 11, nós lemos na introdução do nosso culto, lá no versículo 27, diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Meus amados, Moisés foi chamado para fazer a obra de Deus e fez. Moisés foi chamado para proclamar a libertação de Israel do cativeiro do Egito e fez. E nós, quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, não é diferente. Quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós somos chamados para pregar libertação. Libertação do cativeiro das trevas e do pecado. Daí o apóstolo Paulo dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O encontro com Deus é marcado pelo envolvimento com a sua obra. É Deus quem envia, é Deus quem nos envia, é Deus quem nos capacita, é Deus quem realiza a obra, porque foi assim com a experiência de Moisés. Ele foi enviado por Deus, ele foi capacitado por Deus, ele realizou a obra de Deus. E a igreja, com a igreja, não é diferente. Então cabe mais uma vez uma pergunta: qual ou quão envolvido com a obra de Deus você está? Queridos irmãos, verificamos nesta manhã exatamente sobre algumas lições do encontro de Moisés com Deus. Nesse sentido, verificamos que um encontro genuíno com Cristo, um encontro genuíno com Deus é marcado pelo temor à santidade de Deus. Também é marcado pela intimidade, em conhecermos e nos relacionarmos com o nosso Deus, com Yahvé, em Cristo Jesus. Também é marcado pela graça de Deus que nos assiste, que nos liberta, que nos capacita. E o encontro com Deus é marcado pelo senhorio do nosso Senhor, do nosso Deus. Ou seja, é marcado pela adoração, pela prostração. E por fim, o encontro verdadeiro com Cristo é marcado pelo envolvimento com a sua obra. Quão envolvidos nós estamos com Deus, com a sua obra, com a sua santidade, com a sua graça, com a sua intimidade, com a sua adoração, com a sua obra de libertação, o Evangelho bendito de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que essas lições possam percolar o nosso coração e ministrar encorajamento, santificação e transformação das nossas motivações, em o nome de Jesus. Amém? Fiquemos em pé, vamos encerrar com uma oração e com a impetração da bênção. Pai Santo, nós pedimos perdão, ó Pai, porque muitas vezes negligenciamos a Tua santidade, não valorizamos a Tua graça, não rendemos o nosso coração em profunda adoração ao Senhor, não nos envolvemos com a Tua obra, com a salvação dos perdidos, com a Tua igreja, com a obra do Senhor entre os nossos irmãos. Que este texto, que esta mensagem dessa manhã possa trazer uma disposição nova ao nosso coração, saber que o Senhor deseja usar as nossas vidas, que é o Senhor que por graça vem ao nosso encontro e transforma, nos chama para que sejamos úteis em Tuas mãos. Portanto, usa esta igreja, usa as nossas vidas, Senhor, no Teu altar, nas Tuas mãos. Tira de nós tudo aquilo, ó Deus, que embaça, tudo aquilo que atrapalha, ó Deus, o nosso coração de fato está de uma maneira consagrada, dedicada e em serviço a Ti. Toca nos nossos lábios, transforma o nosso coração,
Em nome de Jesus que oramos, agradecidos. E que a graça maravilhosa, meus amados irmãos, a graça irresistível de Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, o amor de Deus, do nosso Deus, o eterno e bondoso Pai, as consolações, o poder, a santificação do Espírito Santo repousem sobre vós, benditos do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.